Olá a todos. Hoje nós trouxemos do livro Nos Domínios da Mediunidade o capítulo 19, que fala sobre a dominação telepática, que retrata aqui de uma forma bem clara um processo obsessivo de influenciação entre encarnados e de encarnados para encarnados. Então o caso em questão é de Anésia e Jovino, que é um casal, e nós vamos resumir em função do texto ser bastante longo, mas acho que vai ficar claro aí a importância sempre repetida do pensamento, da sintonia, do autoequilíbrio. Então ele nos diz: Aulos, o benfeitor espiritual, foi chamado a auxiliar o casal Anésia e Jovino e suas 3 filhinhas. Anésia, além de suas preocupações naturais com a educação das filhas e assistência à mãe que estava muito doente, perto do desencarne, sofria uma tremenda luta íntima, uma vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se invigilante das obrigações no lar. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Dia e noite, deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Então aqui nós temos esse casal em que o marido, o Jovino, ele acaba se envolvendo com outra mulher e a partir desse momento ele passa ali a negligenciar, totalmente o papel de esposo, de pai, fascinado que ele estava por essa outra mulher. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida. Transformara-se o mísero num obsediado autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Então o envolvimento com essa mulher é tão grande que ele passa ali a fixar o pensamento dele quase que praticamente nessa mulher, E como fala aqui que ela anestesiava ali o senso de responsabilidade. E quantos casos a gente percebe que isso acontece, que às vezes é uma pessoa sensata, de bom senso, no entanto acaba se envolvendo num processo como esse, em que a pessoa ali ela perde totalmente o senso da realidade, Ela fica totalmente absorvida ali naquele relacionamento que ela não enxerga mais. Ela projeta nessa relação extraconjugal ali toda a sua expectativa, todos os seus anseios, muitas vezes se ilude porque vem na outra pessoa, projeta uma ilusão, de que a pessoa é a pessoa perfeita, é a pessoa que sempre quis. E quantas vezes ali é um processo provisório, momentâneo, temporário, em que de fato se cria uma ilusão que não corresponde à realidade. Aulos, André Luiz, Hilário e Teonília, Então Aulos é o instrutor deles, André Luiz já sabemos, e Hilário e Teonília, que eram também um companheiro e uma companheira que os acompanhavam, deslocaram-se à residência do casal para prestar assistência fraterna. Chegaram ao anoitecer no momento do jantar. Anésia, a jovem senhora, servia atenciosamente ao marido, maduro, bem posto, que se encontrava à mesa, ladeado pelas 3 meninas. A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito. Nem mesmo os doces apontamentos das jovens e das filhas arrancavam-lhe o mais leve sorriso. A mãe, ao contrário, desdobrava-se em carinho, incentivando a conversação das filhas. Terminada a refeição, enquanto Anésia ocupava-se no arranjo da copa e da cozinha, o marido se esparramava numa poltrona devorando os jornais vespertinos. Então só vai reforçando o quanto ele permanecia ali, totalmente indiferente à esposa, às filhas, se preocupando ali na leitura dos jornais, mas sem dar a menor atenção às filhas que tanto o amavam. Reparando que Jovino preparava-se para sair, a esposa perguntou-lhe um tanto inquieta se poderia esperá-lo para as preces que fariam logo mais. Ela ouviu como uma resposta uma negativa.
dita com um certo ar de sarcasmo em relação ao valor da prece, e acrescida da justificativa de que ele teria compromissos inadiáveis com os amigos para estudo de um excelente negócio. Naquele instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado. Fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando uma inexcedível dureza espiritual. Então vejam que imagens eram projetadas daquela mulher que ele havia se envolvido, né? Então era tão intenso esse processo de obsessão, né, de dominação telepática, que ele via repetidamente as imagens dessa outra mulher, reforçando, fortalecendo então a indiferença que ele estava nutrindo em relação à própria família. Por mais que Anésia tentasse uma conversação amigável, não conseguiu retê-lo. Depois de apurar o nó da gravata, ele bateu a porta com força e retirou-se. A companheira humilhada caiu em pranto silencioso sobre vela poltrona e começou a pensar articulando sem palavras. Negócios, negócios, quanta mentira! Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração que não nos vê os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha, que era a mãe dela, a morrer. Nossas filhas cedo arrastadas à luta pela própria subsistência, né? Porque as filhas já trabalhavam. Neste momento apresenta-se na sala a mesma figura de mulher que surgia à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste. Então o Jovino, que percebia aquelas imagens da mulher que ele se envolveu, essas mesmas imagens, essa mesma mulher também se fazia projetar ali na esposa do Jovino, que era Anésia. Esta, a Anésia, não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, percebera ali a presença sob a forma de tribulação mental. Então vejam que entre vivos, entre encarnados e desencarnados, nós podemos criar um processo de tal maneira em que nós influenciamos o outro, né? Seja com os nossos pensamentos, com a intensidade das nossas vibrações. Isso pode se traduzir até em imagens, né? Imagens que nos aparecem, que são fruto ali da criação, né? Da emissão mental daquela outra pessoa. Então, ainda que distantes por longas distâncias, né? Nós podemos comungar ali, sejam pensamentos de afinidade ou pensamentos de conflito, de luta, de duelo. Continuando aqui, ela diz, né? Então a esposa não via aquela mulher que ele se envolveu, e inesperadamente passou a emitir pensamentos tempestuosos, ou seja, a Anésia começa a emitir pensamentos ali tempestuosos, difíceis. Lembro-me dela sim, refleti agora em franco desespero. Então a Anésia pensando, lembro-me dela, conheço-a, é uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado, abandona-nos pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Que horrível criatura, uma adversária qual essa, que se imiscui, né, que adentra ali a nossa resistência, à maneira de uma víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés, mas hoje eu guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Então vejam que a Anésia vai entrando num duelo mental ali com aquela mulher. E vale lembrar que a Anésia era uma trabalhadora ali, né, ligada ao espiritismo. Por isso é que ela conquistou, que ela granjeou o carinho de espíritos, né, que queriam ajudá-la. Né? E ela entra nesse processo ali desse duelo, mas ela percebe que não deveria alimentar aquilo pela fé que ela nutria. Então a realidade da Anésia é a mesma de muitos de nós. Nós temos ali, podemos ter o conhecimento, né? Sabemos o que é certo e errado, mas é uma luta gigantesca ali entre aquilo que sabemos
e aquilo que de fato nós fazemos, né? Então ela tinha ali esses pensamentos de duelo, de luta, de revolta contra essa mulher, né? E essa é a batalha que ela tem aqui. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se num ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que seduzira Jovino materializava-se aos olhos de Aulus, André Luiz e amigos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram uma contenda mental, a luta mental. Lembranças amargas, palavras duras, acusações recíprocas. Então vejam que aqui é um duelo mental que, ainda que a pessoa não estivesse ali presente, né, de corpo presente, nós podemos duelar com alguém. E quantas vezes isso acontece, né? Que nós imaginamos que é só fruto do nosso pensamento, que ninguém sabe, mas esses pensamentos, nós sabemos que eles são força, que eles são energia, e se eles encontram do outro lado a mesma recepção, ou seja, também encontram pensamentos de raiva, de revolta, de ódio, há um verdadeiro duelo mental. E podemos passar isso horas, semanas, e sem nos apercebermos que isso mina a nossa energia, provoca cansaço, desgaste, até doenças, né? E quantas doenças elas são provocadas por alimentarmos esses pensamentos de revolta, de mágoa, de rancor, que vão ali gradativamente desgastando as nossas células físicas, né? Gerando ali doenças, talvez até graves, até sérias, sem nos apercebermos do mal que fazemos a nós mesmos quando nós odiamos, quando nós perseguimos, quando nós alimentamos a mágoa, o rancor. A mulher, continuando aqui, Anésia passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas, né, físicas, muita tensão cerebral. Aulus, que é o instrutor, foi informado de que há muitas semanas, diariamente, esse conflito se repete. Então vejam que essa é uma cena que se repete há várias semanas. Um instrutor espiritual deu-se pressa em aplicar-lhe os recursos magnéticos de alívio, e desde então as manifestações estranhas diminuíram até cessarem por completo. Aulus explicou então que Jovino estava sob imperiosa dominação telepática, a qual deixou-se enredar facilmente. Essa atuação, né, essa dominação telepática, passou a envolver também a esposa, em virtude do regime de influência mútua em que respiram marido e mulher, principalmente porque a Anésia não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Então essa dominação se faz presente ali sobre Jovino, mas acabou atingindo a Anésia pelo descuido dela, por não ter sabido ali ter a imunização espiritual, né? Ou seja, o autocontrole, o equilíbrio, a prece, o perdão, que impediria que essas vibrações tão nocivas, tão deletérias, a atingissem também. Perguntado se o fenômeno era comum, Aulus respondeu que é intensamente generalizado e acrescentou: é a influenciação de almas encarnadas entre si que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Indagado também se o assunto poderia ser enquadrado nos domínios da mediunidade, o instrutor respondeu: perfeitamente. Cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Então vejam que dentro do mesmo lar, da mesma família, né, ou das mesmas instituições, religiosas ou não, do ambiente de trabalho, nós reencontramos essas pessoas. Né, pessoas que conviveram conosco no passado e que nesse reencontro, podem ser reencontros
de amor, de respeito, de afeição, de afinidade, como podem ser reencontros difíceis, de mágoa, de rancor, e que ainda que não saibamos exatamente o que aconteceu, nós sentimos no presente, nesses reencontros, os reflexos daquilo que aconteceu no passado, né? Tão presentes hoje em dia. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a versão de que se veem possuídos, mas uns à frente dos outros, e alimentam com paixão dentro de si mesmos os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Então fala que muitas vezes não conseguimos, temos uma dificuldade de superar essa aversão que se aposta nesses reencontros, e que esses pensamentos, né, esses raios tóxicos de antipatia são comparados ali a verdadeiros venenos que podem provocar a doença ou mesmo a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis, ou seja, não é necessário que a outra parte esteja fisicamente visível ali aos nossos olhos. Bastam vibrações silenciosas de crueldade, de despeito, de ódio, de ciúme, de violência, de desespero, aos quais, alimentados de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Então vejam o potencial que existe de emissão, né, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Nós temos o poder de criar, de auxiliar, de amparar, como temos também o poder de estimular ali a doença, de destruir, né, de prejudicar seriamente alguém, dependendo do teor daquilo que a gente pensa. Por isso, muito cuidado quando vierem esses pensamentos de raiva, de rancor, porque nós somos espíritos ainda em aprendizado, que esses pensamentos surgem ao longo da vida em muitos momentos. Mas é nosso dever, é nossa obrigação não alimentarmos esses pensamentos, para que eles não ganhem força, não ganhem forma, né? Não se traduzam ali em prejuízo àqueles que recebem esses nossos pensamentos. Então tudo depende de como nós canalizamos o nosso pensamento, e nós temos esse poder de canalizar para o bem e para o mal. Daí o nosso exercício, a prece, o esforço, a reflexão, o pedido a Deus para que nos ajude sempre a perdoarmos, para que esses pensamentos gradativamente se tornem mais saudáveis, mais benéficos a nós e àqueles que recebem as nossas influências. Então fica aí para a gente pensar, refletir sobre esse caso bastante interessante de um processo de obsessão de encarnado para encarnado, porque aqui os três ali, o casal e essa mulher que ele se envolve, os três estão aqui na Terra, e vejam de que maneira essas influências se fazem nessa dominação telepática, né? E tem pessoas que têm ali uma facilidade muito grande, que tem um certo magnetismo que influencia os outros, né? Tanto que às vezes a pessoa tem ali, como foi dito no início, um bom senso, é uma pessoa equilibrada, mas quando se envolve nessas situações, ela perde quase que totalmente o bom senso, ela fica absolutamente alheia ali ao dever, aquilo que ela sabe que é o correto, mas ela acaba se deixando levar. Então, muito cuidado, né, para que o orai e vigiai. O orai e vigiai. E lembrando a frase de Paulo que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então fica aqui para nossa reflexão. Um pequeno trecho aí, em função do tempo a gente vai encerrando, mas acho que serve para o nosso amadurecimento, essa experiência deles. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos envolva a todos os lares, a todas as famílias da Terra. Que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus.
Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É muito necessário, muito, que tenhamos esperança e confiança em Deus. Vamos dar continuidade à segunda parte da nossa sessão e eu trouxe um tema que dá continuidade de sessões passadas, que é a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da nossa vida, e que está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos. Então, a questão 536, que nos remete a este tema. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos às causas fortuitas ou bem têm um fim providencial? Aí os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, nada acontece sem a sabedoria de Deus, a permissão de Deus para que os grandes fenômenos aconteçam e tenham, logicamente, um fundo aí que pode estar relacionado ao homem ou simplesmente uma situação de harmonia da própria natureza. Esse fenômeno tem sempre o homem por objeto? Algumas vezes ele tem uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objeto senão o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, o homem pode ser o alvo dessa situação para que esteja ali dentro de uma prova coletiva, de uma situação mais abrangente, ou então seja a harmonia do universo, a harmonia da natureza, que Deus permite, juntamente com seus espíritos auxiliares, para que haja um encaminhamento ali, né, da própria evolução, do próprio equilíbrio do meio ambiente. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus? Perguntamos se alguns dentre eles, não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Então, nós sabemos que os espíritos estão a comando de Deus, mas existe algum espírito específico que esteja ali para direcionar esses processos? E aí ele fala: mas é evidente, isso não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então, ele tem seus auxiliares, espíritos que estão ali à disposição para ajudar nesse benefício de harmonia. Então, os espíritos que estão nesse quadro vão servir a Deus na sua justiça, na sua sabedoria, enfim. A questão 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Então, esses espíritos que se encarregam deste processo, eles podem ser um de nós, que podemos nos voluntariar para ajudar, ou são espíritos específicos que estão ali destinados, né, momentaneamente, logicamente, para auxiliar nesse processo, que serão ou que foram. Então, pode ser tanto um quanto o outro, né? Depende da condição ali do espírito e da sua boa vontade para auxiliar a Deus no cumprimento, né, dos seus desígnios. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita?
Segundo o seu papel mais ou menos material ou inteligente, alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Então, existe uma escala, porque esses espíritos inferiores, eles estão mais voltados para a questão da matéria, talvez tenham uma compreensão maior de como manusear essa matéria. E os espíritos superiores já têm ali um grau de evolução e podem auxiliar esses espíritos inferiores a harmonicamente a uns ajudar o outro, né? No progresso, na execução destas tarefas. É como nós podemos dar um exemplo de uma obra. Temos ali o arquiteto, o engenheiro, que vai destinar esta obra da melhor forma possível. Mas aqueles que executam são os pedreiros, os seus auxiliares, que vão estar executando ali a obra. Não podemos, né, dar esse exemplo elucidativo sobre. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa? A resposta: em massas inumeráveis. Então, certos fenômenos que acontecem ali vão ser espíritos que vão estar executando esse processo. Logicamente que a espiritualidade, se caso isso esteja enquadrado numa prova coletiva, né, numa expiação, espíritos amorosos também estarão envolvidos para que haja o cumprimento ali, né, de todo o processo de conforto espiritual, de atendimento aos necessitados. Então, não somente a execução por parte dos espíritos inferiores ou que executam isto, mas também de espíritos benévolos que se dedicam ao bem, né, daquela população, daquele processo. 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo e refletido. Então, ele tem conhecimento do que está se passando? Alguns sim, outros não, né? Ele pode usar também o seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo e refletido agir ali. Então, ele tem conhecimento, mas muitas vezes não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? No entanto, esses não são senão animais da última ordem, que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades, e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Então, eles estão ali cumprindo simplesmente, né, a sua função de formação, né, de uma ilha, de um arquipélago, de um coral que existe no mar. Então, são pequenos seres que vão ajudando a natureza a se constituir, mas muitas vezes não tem a capacidade de discernir qual é a colaboração dele. Muito bem, da mesma forma os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes, inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde, ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo
até o arcanjo que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda apanhar o conjunto. Então, esses espíritos, eles executam primeiramente até atingir um grau onde vão poder usar, né, a sua vontade, o seu livre-arbítrio, para poder agir sobre a matéria e depois moralmente também auxiliarão, né? São espíritos em evolução. E como ele diz aqui, que ninguém é inútil, esses espíritos também são úteis, apesar da sua inferioridade, no sentido da sua própria criação, mas conseguirão um dia alcançar aí como um arcanjo, né, esse grau de superioridade. Nós ainda não temos compreensão, como o Espírito mesmo diz aqui, de todo esse processo, né? Porque ainda estamos longe de entender as minúsculas partículas constituintes. Por exemplo, o átomo ainda é um mistério muito para o homem. Ele consegue chegar até determinada parte e dali ele não passa. E com o futuro poderemos conhecer, né, ter maiores conhecimentos sobre esta parte e entendermos melhor como se processa tudo isso. Para isso, nós devemos também ter em mente, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, o capítulo chama Dos Espíritos, nós temos ali as diferentes ordens dos espíritos. E na questão 96 ele comenta, Kardec pergunta e os espíritos vão responder. Os espíritos são iguais ou bem existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Então, assim como nós observamos pessoas de diferentes conhecimentos, também teremos os espíritos de diferentes ordens. Serão espíritos inferiores, mais espíritos mais esclarecidos e espíritos superiores. Nós temos essa transição aí. Questão 97. Há um número determinado de ordem ou de graus de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem se reduzir a 3 principais. Então, é infinita, ilimitada essa constituição de ordem de espíritos, mas podemos ter ali uma classificação, né, geral de 3 principais. Podem se colocar em primeiro lugar aqueles que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala, o desejo do bem e a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala, os espíritos imperfeitos. São caracterizados pela ignorância, o desejo ao mal e todas as más paixões que lhe retardam o progresso. Então, vemos aqui, né, situações onde nós podemos até mesmo nos encaixar diante das características que está sendo citada. Questão 98. Os espíritos da segunda ordem não têm senão o desejo do bem, têm também o poder de fazê-lo? Então já estão numa categoria intermediária. Ele tem esse poder segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, os outros têm a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Então, estando nessa segunda categoria, há necessidade ainda de passar pelas provas para poder chegar, né, ao grau superior.
Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus, né? Porque são os espíritos inferiores. Daí ele diz: não, alguns não fazem nem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes da malícia que na maldade e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem. Né? Então temos ali espíritos que estão voltados para o mal, que são inferiores, aqueles que ainda não fazem nem bem nem mal, então levam, né, uma vida aí que não terá um grande futuro, e ainda aqueles que porventura são levianos, estouvados, como ele diz, mais enganadores. Então, aí nós podemos observar lá em cima o número ilimitado de categorias que existem, né? Porque dentro destes nós podemos ter uma variedade enorme de características de espíritos. E é importante que a gente venha a conhecer a escala espírita, que também dá prosseguimento nesse capítulo. Então vejamos, a questão 100. A classificação dos espíritos se baseia sobre o grau de seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais ainda devem se despojar. Porque há necessidade da encarnação para que nós possamos colocar à prova todos esses sentimentos ainda viciados e buscarmos a perfeição. Então, por isso que temos espíritos ali que provocam, né, que ajudam a executar, vamos colocar assim, estas provas e expiações, porque assim podemos vencer, né, e evoluirmos. Essa classificação, de resto, nada tem de absoluta. Então, novamente, ele volta a colocar que temos inúmeras, né, e não existe uma regra específica para isso. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível e sobre os limites, a pequena diferença se apaga, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Então, essa evolução, ela se dará de uma forma tranquila, insensível, que vai depender exclusivamente da boa vontade, do aprendizado absorvido por esse espírito durante a sua evolução. Bem, acho que podemos continuar ainda, né, sobre outros aspectos dessa escala espírita, que nos oferece grande oportunidade de aprendizado e observação. Espero ter colaborado aí com mais um ensinamento e não deixem de ler as obras básicas, porque ali estão o conjunto de aprendizado que os espíritos querem nos passar. Vamos então fazer a nossa prece para encerrarmos e sempre pensando nas pessoas que sofrem, nas pessoas que passam por problemas muito mais difíceis do que nós. Que possamos elevar a nossa prece em benefício de todos eles. Senhor Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por tudo que temos recebido, pela assistência, pelo amparo, pela força, principalmente nesses momentos tão difíceis que o planeta Terra passa. Sabemos que temos sempre o auxílio, mas muitas vezes desacreditamos. Que possamos levar a todos aqueles que estão em situações de prova, de expiação, de dificuldade, a nossa prece de acalento. Que eles sejam
reconfortados neste momento. Possamos estender a todos aqueles que desencarnaram por processos difíceis, que também neste momento recebam a nossa vibração de amor. Espíritos bondosos, nos auxiliem agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Deus nos abençoe, que assim seja, graças te damos.